Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos voltar ao nosso assunto, né? Daqui a pouco vai fazer um ano. Mas vamos ver se a gente termina hoje. Vamos ficar em pé. 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos comentando sobre esse texto e o texto ele se desenvolve, começa a ter uma dinâmica dentro do próprio texto, porque dentro do texto tem as suas variantes e para se compreender melhor precisamos observá-las. Nós aqui, a semana passada, ficamos nesta pergunta: e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? É a palavra, é a pergunta que nós fazemos para compreender o significado disso. O que Paulo queria dizer com isto? Ele estava ali falando da sua compreensão, do entendimento, de que aquele que iria ser o mensageiro, aquele que iria ser o condutor do cheiro do conhecimento, tanto nos que se salvam, quanto nos que se perdem, seria alguém enviado por Deus, comissionado por Deus, para fazer uma obra para Deus. E em se tratando disso, não é apenas a questão de ser pastor, não é porque é um missionário, na expressão da palavra, mas na expressão de que todo crente se torna um missionário, todo crente se torna um pregador do Evangelho, na medida em que é alcançado pela graça de Deus e é enviado, porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então toda igreja é comissionada, toda igreja faz parte da missão, a missão de evangelizar e de ganhar almas, e cada um de nós devemos ter em nós este cheiro do conhecimento, conhecer o Senhor, ser conhecido por Ele e fazer com que as pessoas que estão em nosso redor possam sentir este aroma que brota de nós, possam sentir que em nós há algo que pode acrescentar alguma coisa às suas vidas. Porque se não é assim, a nossa vida perde o sentido de ser como cristão. A razão de existirmos como igreja é dar glória a Deus e pregar o Evangelho. Não tem outra razão de existir. Um crente que não adora a Deus e um crente que não prega Evangelho está como que manquejando da perna. Um crente que não dá glória a Deus, e quando eu digo dar glória a Deus, é como o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Eu não estou dizendo glória a Deus, aleluia, não é essa expressão. Nós existimos para dar glória a Deus, não é? Nós existimos para dar glória a Deus. Eu me lembrei aqui agora de um versículo, deixa eu ver se eu encontro. Eu acho que nessa Bíblia aqui é mais fácil, que eu já conheço há 33 anos, então acho que eu vou achar. Está se desmanchando minha Bíblia. Aqui, João 17:4. Abra a sua Bíblia. João 17:4. Veja o que Jesus diz aqui. Me veio à mente este versículo, que diz assim: eu te glorifiquei, aonde? Na terra. Fazendo o quê? Alguém fica em pé aí e lê bem alto, como diz a sua versão. Ora, muito obrigado. Eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Então, você não dá glória a Deus somente dizendo glória a Deus. Você dá glória a Deus agindo, fazendo, falando, andando, tratando, resolvendo, pregando, orando. Você dá glória a Deus assim. Você dá glória a Deus quando você prega o Evangelho. Você dá glória a Deus quando você realiza o trabalho que o Senhor pediu para você fazer. Qual foi o trabalho que Deus pediu para você fazer? Pastor, eu não sei. Então você está perdido. Você está perdida. Você ainda não descobriu o que Deus quer na sua vida. Então está faltando aí uma aproximação do Senhor. Chegar perto do Senhor, orar a Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Eu não sei se eu vou pregar, não sei se vou cantar. É evidente que eu fui chamado para pregar. A Bíblia disse: ide por todo mundo e pregar. E ele não disse a um e a outro não, ele disse para todos. Então, se você disser assim: pastor, eu não fui chamado para pregar evangelho, então você não ouviu a ordem do Senhor. Porque Mateus capítulo 16 diz: portanto, ide e pregai o evangelho em todas as. Esta é a nossa missão. Eu não vou orar a Deus: Deus, eu queria saber do Senhor, o Senhor me chamou para eu pregar evangelho. Ele vai olhar para você e diz: ô, meu santo, cabeça pequena, miolo mole, abra aí Marcos, que eu já disse o que é o que eu quero de você. O que é que Deus pede de mim? Que eu seja um pregador do evangelho. E aí, pastor, mas eu não sou pastor, é isso? Não, tem nada a ver com ser pastor. Ser pastor é uma questão de ministério, do ponto de vista formal. Efésios capítulo 4 fala sobre dons ministeriais. Agora, Deus deu um dom a todo mundo. Aceitou Jesus hoje, já pode dar testemunho do que Jesus fez na sua vida. Sim ou não? Isso aconteceu com a mulher samaritana. Ela, quando se encontrou com Jesus, que conversou ali, olha, dentro de meia hora, ela se transformou numa missionária. Foi para a cidade já chamar o povo: vem ver, olha, esse homem é diferente. Esse homem diz tudo que passou comigo, esse homem disse. Esse homem, faça a mesma coisa. O que é que Jesus fez na sua vida? Seja pregador, dê testemunho da graça de Deus na sua vida. Porque a boca fala
daquilo que o coração está cheio. Então veja, para estas coisas quem é idôneo? Quem está preparado para isto? Quem está apto para realizar esse trabalho? Todo crente que aceitou a Jesus, que conheceu a Jesus, que recebeu o Espírito Santo na sua conversão, que ia em busca diante do Senhor, por mais ainda, recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e pode ter recebido também dons espirituais, que são vários, mas a palavra de Deus está na tua boca, está no teu coração. Abre a tua boca, diz a Bíblia, e eu a encherei. Amém, irmãos? Então, diz aqui, eu te glorifiquei na terra, completando, consumando, acabando, chegando ao final do trabalho. E a gente vai ver Paulo usar essa expressão quando diz, combati o bom combate. Ele queria dizer, Senhor, eu também te glorifiquei na terra, eu acabei o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé, e eu estou certo que agora me espera a coroa, me espera a coroa. Eu não corri como correndo ao vento e batendo ao ar, não, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia para o que fui chamado, eu conheço Deus a quem eu sirvo, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quando chegou o dia, Ele disse, é hoje, chegou o dia, o Senhor guardou o meu depósito até agora, e eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, voltando lá agora, só nesse negocinho foram 10 minutos, só numa voltinha, mas vamos ver, para estas coisas quem é idôneo? Quem é idôneo para estas coisas? Isso eu fico martelando porque eu quero ver vocês doutores nesse textozinho. Olhe, quando vocês terminarem estas semanas, vocês vão dizer assim, eu fiz uma pós-graduação em 2 aos Coríntios, capítulo 2, de 14 a 17. Pode botar o povo aí na frente que eu falo tudinho de novo. É assim ou não? Porque, não é, olha, se eu amanhã disser assim, irmão fulano, vem aqui falar um pouquinho sobre aquele assunto, e você gaguejar. Eu me lembro agora que o pastor Isaac contou uma experiência de alguém que só pregava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. E só pregava o Salmo 23. Aí chegou uma pessoa incomodada e foi falar e reclamar. Disse, olha, aquele homem não tem outra coisa para dizer não. Olha, ele só fala o Salmo. Olha, quando ele vai para o púlpito, a gente já sabe que ele vai falar o Salmo 23. Aí aquele pastor disse assim, e é assim, direto, olha, ninguém aguenta mais. Só é o Salmo 23. Aí aquele pastor disse assim, então, recite o Salmo 23 aí. Aí ele começou a se enrolar e disse, olha, eu vou pedir para o irmão ensinar mais um pouquinho, que você não aprendeu ainda o Salmo 23. Então, tem essas coisas, não é? Às vezes a gente fala, mas a pessoa ainda não aprendeu o Salmo 23. Então, Paulo disse que ia até que sentia dores de parto até que Cristo nascesse neles, não é? Muito bem, então vamos lá. Para estas coisas quem é idônea? Aí Paulo diz em 1 Coríntios 2:1: Eu, irmão, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo, quando ele vem tratar o assunto acerca do Evangelho, ele vem tratar agora acerca da forma como ele foi. E comentamos um pouco aqui sobre isto, e estamos só rebuscando para alguns que chegaram hoje. Ele não foi com palavreado bonito. É evidente que uma pessoa que estuda um pouco mais pode usar um vocabulário mais alto, sim ou não? Mas não vai adiantar chegar aqui e usar um vocabulário alto, porque nem todos vão entender. E a Bíblia diz que se o sonido da buzina se a buzina der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, na hora de transmitir a palavra, é preciso que haja um equilíbrio, que se use um vocabulário que todos entendam, para que seja a mensagem compreendida. E Paulo, quando vem aqui, ele vem trazendo esta expressão: eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. E nós comentamos um pouco sobre isto aqui, não é? Em 1 Coríntios 1 e 24, ele disse: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, essa sabedoria que Paulo se refere, ele disse: eu não fui com sublimidade, com palavras de sabedoria, ou seja, eu não fui com um discurso alto, eu não fui diante de vocês filosofar, eu não fui trazer para vocês um discurso que agradasse na retórica, na dialética. Não vim aqui trazer uma mensagem que pudesse vocês dizerem: ah, que homem sábio, oh, que discurso maravilhoso. Não, não. O objetivo da pregação do Evangelho não é este. Não é enfeitar a mensagem a ponto de se transformar num discurso. Não é eloquência de sabedoria humana. Vamos adiante um pouquinho que vamos entender melhor. A real sabedoria de Deus foi personificada na pessoa de Cristo, segundo se vê em 1 Coríntios 1 e 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1 e 30. Então esta é a verdadeira sabedoria. E aí vem uma pergunta para completar aquela primeira: e para estas coisas, quem é idôneo? Aí vamos encontrar 1 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 20. Veja o que este versículo diz. Diz assim: onde está o sábio? Onde está? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E agora? Mas pastor, eu soube que o senhor está estudando. Estou. Pastor, e o senhor fica mandando o povo estudar? Sim. Pastor, então não vamos nem fazer mais 1º grau, 2º grau, 3º grau, pós-graduação, mestrado, não sei o que, PhD, ZHD, Full HD, tudo quanto é HD. Não adianta, para que estudar, pastor?
Não é disso que se trata. É em que você está estribado, em que você está montado, em que fundamento você está colocando a sua vida, a sua alma. Paulo disse: o meu conhecimento, eu vou usar a palavra mais bonita para não dizer aquela mais feia. Ele disse: é esterco. Não precisa traduzir, mas todo mundo sabe o que é esterco. Mas se fosse usar a nossa expressão local, esterco parece que soa mais bonito, né? Seja ele animal ou humano, é a mesma coisa. Então, o conhecimento humano, Paulo disse: olhe, isso para mim, o que eu conheço, se reduz a nada, diante do que eu passei a conhecer. E o que eu quero agora é conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. Porque tudo mais é transitório e passageiro. Por mais que você conheça, não conhecerá plenamente do ponto de vista humano. Quanto mais, toda vez que você encontrar uma pessoa que estuda, vaidosa, é um besta. Quando você encontrar uma pessoa que estuda olhando assim, como se fosse um Einstein da vida, como se fosse um Isaac Newton da vida, é um trouxa. Porque não resolve o problema do homem este conhecimento, embora seja necessário para a vida. Porque a química, a física, a biologia é necessária. O conhecimento é necessário. Eu estou usando este negócio aqui. Há uns anos atrás eu usava uma folha de papel. Eu andava com a pasta, porque toda vida eu gostei de escrever. Andava com a pasta assim e ficava, talvez os irmãos se lembrem que eu ficava com aqueles papéis aqui passando. Agora, o conhecimento me proporcionou essa máquina. Que maravilha! Ao invés de eu carregar uma mala, eu carrego somente esse negocinho aqui. Tudo está aqui. Tudo está aqui, não preciso, a não ser outros como, sei lá, o pastor Martim, que tem a Bíblia na cabeça já, né? Lucimário, e outros que são pregadores que não precisam de nada anotado. Eu admiro, mas eu sou fraco. Se eu não anotar, eu me perco. Eu vou me ufanar de quê? Aliás, eu escrevi esta semana um textozinho e publiquei. Que eu não me ufane de minha santidade e fé, pois até os mais brancos lírios têm lodo nas suas raízes. Então ninguém se gabe de nada, porque o lírio, por branco que seja, na raiz dele tem lama, na raiz dele tem lodo. A Bíblia diz que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: não, senhor, não vai lavar não. Pedro, eu tenho que lavar, Pedro. Se não lavar, tudo não vai dar certo comigo. Então lave tudo. Não, tudo não, basta os pés. Porque vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E por que é preciso lavar o pé? Para você lembrar que embora você esteja com a cabeça no céu, mas o seu pé ainda está na terra. Todo dia você tem que se lembrar de lavar o pé. Eu sou um lírio, olha como eu sou um lírio dentro do lodo. Com esterco adubando o pé do lírio. Olha,
é um pavão, a pena tão bonita e aquele cambito seco. O pavão é assim ou não? Mas o pavão ele levanta aquela, para ninguém olhar para o pé dele. Mas a tua beleza é uma beleza que é preciso compreender que está em Cristo. Mas você ainda está com o pé no chão. Lave seu pé todo dia. Lave seu pé todo dia. Você já está limpo pela palavra que o Senhor falou. Mas todo dia você tem que lavar o pé. Senhor, hoje amanheceu o dia. Jesus, hoje eu sei que eu estou limpo, mas Jesus, ainda estou no chão. O meu pé ainda está empoeirado com a terra. Eu ainda estou pisando no chão. Me guarda na tua proteção. Aleluia. Aí vem a pergunta: para estas coisas, quem é idôneo? Onde está o sábio? Pergunta agora. Onde o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quem pode questionar Deus? Esta semana nós estivemos com o doutor Brione Salazar, um doutor, pense num doutor de corpo todo, gente boa. Aí eu disse, nós nos atrasamos um pouquinho porque nós estamos no Cronos. Cronos é a hora nossa, não é? Cronômetro, Cronos. Aí começamos a conversar, dialogar, não sei o quê, e ele gosta mesmo de provocar. Aí eu queria que Lucimar me ajudasse mais um pouquinho, mas me deixa sozinho. E começamos a conversar. E aí, quando eu tratei com ele sobre essa questão do tempo, Cronos e Kairos, e ele conhece porque ele é top. Mas quando vamos aqui, sabe onde está agora? Porque de adianta o homem conhecer tudo e não conhecer Deus. Eu devagarzinho estou evangelizando. Toda vez eu dou as injeções nele. E ele disse, não, eu não sou ateu. Eu digo, já está melhorando. Está melhorando. Eu digo, a lei da física, doutor Briones, diz que toda consequência tem que ter uma causa. É a questão de causa e efeito. Se Stephen Hawking disse lá que era um negocinho aqui, e estava aqui, e tal, e não existia tempo, e daqui a pouco teve uma explosão, e essa explosão veio de onde? A da energia. E quem é a energia? Quem é a energia? A energia é energia. Sim, mas toda energia tem que ter uma fonte. Essa lâmpada para acender tem energia? Tem, mas tem uma turbina. E quem deu causa a essa turbina? A água que fica passando na turbina. E o dínamo começa a gerar um campo magnético e começa a entrar transforma na energia alternada, vai pela rede de distribuição e todo mundo acende a lâmpada em casa. E o fato de acender a lâmpada em casa, o fato de estarmos aqui no claro hoje, o fato de estar recebendo esta brisa, que tem uns que diz, não sei para que tanto frio, outro diz, está quente, ninguém agrada ninguém. Ninguém agrada ninguém. Um diz que está frio, outro diz que está quente, e aquele negócio, um está na andropausa, na menopausa, outro na pequena pausa, e é tudo pausado. Então não tem como agradar a todo mundo.
Então, quem sente frio, traga o casaco. Quem não sente frio, venha mais leve. É assim ou não? Mas para que nós estejamos aqui neste claro, existe todo um sistema. Sim ou não? Imagine, essa energia deve vir lá de Paulo Afonso. Daqui para lá é longe. E eu passei por lá quando fui para o Paraguai de carro. A gente passou assim, viu de longe assim, a barragem. E quando eu já entrei, da última vez que eu fui no Paraguai, eu fui na Itaipu, eu fui debaixo dela assim. Se você for pensar, se você tiver problema assim, de juízo, não entra não. Porque se você parar para pensar onde você está, a montanha de água que está em cima de você, empurrando aquela parede assim, e você aqui, olhando para aquela parede e pensando, se essa parede rachar agora, nós descemos de elevador, alto, muito alto, até lá embaixo. Nós pisamos no chão da barragem, lá embaixo, na parede da barragem. Estivemos naquele dínamo, naquela turbina. Olhe a velocidade, com a força da água. E criou o campo magnético, e daí saiu energia, transformada em energia alternada, que chegou para... E você chega em casa, aperta o botãozinho, parece tão simples, que você esquece de onde veio. Você esquece de onde veio. Você sabe só o que significa aquilo quando chega a conta para pagar. Aí você se lembra o que significa aquilo. E vai lá, apaga a lâmpada. Apaga a lâmpada. Então tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Eu estou aqui porque tem uma causa. Um dia meu pai olhou para minha mãe olhou para o meu pai, e daqui a pouco nasceu um arrepiado. Tudo tem uma causa. Isto para estar aqui, alguém fez. Soldou, foi o irmão Jardim Paulista, como é? Irmão Adalto, lá de Jardim Paulista. Hoje ele já está aposentado. Ele quem construiu isso aqui. Trabalhou o aço inox, soldou, tudo bonitinho, está aqui. Já tem muitos anos. Mas tem uma causa. Este pedestal está aqui. E ele obedece uma lei da física que se chama inércia. Significa dizer que para mexer com ele tem que quebrar a inércia. Ou seja, o estado COD está parado. Porque ele é um corpo inerte. Ele não tem vida própria para se mexer. Então, para isto aqui se mexer do lugar, tem que ter uma força. Um menino talvez não possa levantar, mas pode derrubar empurrando. Sim ou não? Assim é a nossa vida. Tudo em nossa vida tem uma causa. Qual foi a causa do pecado do homem? Hein? A desobediência. A desobediência foi a causa do pecado do homem. Deus disse: não faça. E ele fez. E isso gerou uma consequência. Essa desobediência gerou uma consequência. E a consequência do pecado é a morte. Então o homem, nós já falamos isso antes, o homem no pecado, ele está morto. Mas vamos voltar aqui. Onde está o sábio?
Onde o escriba, onde o questionador deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Paulo aqui faz uma alusão a Isaías 33:18. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Ou seja, aqueles que estavam ali praticamente não existem mais. Deixaram de existir, porque já não tem mais aquelas pessoas. Quando o exército assírio desapareceu, acabou tudo. Cadê? Onde é que está agora? Quem é que vai fazer guerra agora? Cadê o exército? Aí a Bíblia diz que ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima o carro no fogo. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Pronto. Onde está o questionador agora? Eu tenho uma experiência pessoal. Isso acho que faz uns 30 anos, talvez. Eu fui num determinado mercado fazer uma feira. E eu cheguei naquele mercado e encontrei uma pessoa. Era uma mulher, uma irmã. E na hora que eu estava no caixa, pagando aquilo ali que eu comprei, aí ela chegou para me pedir uma ajuda. Aí o homem que era do mercado estava na hora. Estava lá na hora. Aí na minha frente reclamou com aquela irmã. Eu ajudei a ela. E ela olhou para ele assim. Disse: eu estou aqui falando com o meu pastor. Aliás, eu não era pastor ainda. Eu estou aqui falando com, não sei se era presbítero ou diácono, não me lembro agora. Bom, o fato é que eu nunca mais fui comprar naquele mercado, não sei nem porquê. Parece que Deus tirou do meu coração. E dias depois ele quebrou o mercado. Faliu. Olha, irmãos, ninguém brinque com as coisas de Deus. Onde está agora? Onde está aqui agora? Diz o texto de Isaías. Onde está o que pesou o tributo? Aquele que cobrava tributo do povo subjugado. Cadê? Onde está? Acabou-se. Onde está o opressor agora? Acabou-se. As chaminés de Paulista estão apagadas, viraram museu, sim ou não? Mas a igreja continua em pé e acesa. A chaminé está lá como testemunha física de um tempo que não existe mais. Está lá como memorial. E todo mundo que olha para aquilo lembra de um passado que não existe. Mas a chaminé está apagada. E a igrejinha da casa de Taipa, que diziam assim: sai daqui, ia para ali, sai dali, vai para o outro lado, sai para lá, vem para cá. Aí chegou aqui em Maricota, que isso aqui era um ambiente muito, muito ruim naquele tempo. Muito difícil, lugar de muito pecado. O fato é que Paulista era para ser conhecido no mundo. Aí Deus disse: não, vai para Maricota. Vai para Maricota. Porque a chaminé de Paulista eu apago, e o fogo da igreja de Abril eu acendo.
Glória a Jesus. Onde está agora o que pesou o tributo? Onde está agora o que conta as torres? Onde está? De que adiantou botar o irmãozinho para fora? De que adiantou desterrar o irmão do emprego e botar o povo na rua? Mas eu continuo sendo crente, eu continuo sendo crente. Onde está? Tem um hino, corinho que diz: oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Deixa eu avançar. Onde está o sábio? Quando vemos o sábio aqui, faz uma figura com os gregos. Porque naquela época, quando falava em sabedoria, Grécia. Sim ou não? Grécia. Hoje em dia, quando diz alguém, fulano é sábio, é o quê? É um filósofo. É um pensador. É assim ou não? Naquela época, filosofia. Areópago. Aqueles que estavam naquele tempo, que ficavam discutindo. A vida daquele povo era fazer discussões, colocações, ponderações. Era a vaidade do conhecimento pelo conhecimento. Mas Paulo aqui mostra que isso não é suficiente para descobrir o tesouro do céu. Porque enquanto a filosofia do homem, pura e simples, que é bom aprender e é bom saber, e eu, como não tenho nada para fazer, comecei agora a estudar filosofia também. Apesar de há muitos anos eu sempre ler e ouvir na internet aulas de filosofia. É bom, é melhor do que ver coisa que não presta. Tem coisa que não presta dentro da filosofia que a gente escuta. Mas, pastor, o senhor está dizendo não presta para a gente saber que aquilo não presta. Para quando vier, a gente saber combater. A vacina é feita de quê? A vacina, o antídoto do veneno da cobra é feito com o quê? Com o veneno dela. Então você tem que preparar o antídoto com o próprio veneno e quando a jararaca vier você tome. É assim ou não? Mas veja, Paulo diz aqui com isto que onde está o sábio? Ele está dizendo assim, onde estão os filósofos? Onde estão os conhecedores? Os que sabem das coisas? Onde estão? Cadê? Onde estão vocês? Que dizem conhecer tanto e não conhecem a Jesus. Então, isto é o que foi feito. O que é feito da tua sabedoria? A tua sabedoria te levou aonde? Não, a minha sabedoria me levou a um buraco preto. E fiquei lá dentro do buraco preto, que não tinha nada dentro. Até um dia, não sei porquê, tinha uma energia que explodiu. Só foi até aí. Então, olha, eu tenho uma sabedoria que vai antes daí. Antes desse buraco preto que você diz, o buraco negro, que estava tudo dentro escondido, de repente explodiu tudo. Antes disso, antes. Aí João começa o evangelho dizendo assim, no princípio era o verbo. Veja que coisa. Aliás, o termo mais apropriado seria em princípio e não no princípio. Aqui estão meus tradutores renomados, que conhecem o grego, o hebraico, o aramaico e todos os maicos. E Maico está aqui, Maico.
Então, em princípio, significa dizer, para começo de conversa, antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse qualquer conhecimento, antes que existisse qualquer astro, qualquer objeto, qualquer circunstância, antes que existisse anjo, antes que existisse arcanjo, no princípio, antes que houvesse gnosticismo, antes que tivesse cérebro humano, porque veio a existir depois, era o verbo. Antes era o verbo. Antes era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por eles. E nada do que se foi feito se fez. Então, enquanto tem alguém entalado num buraco negro do Big Bang, a igreja já sabe que antes de qualquer conversa dessa, que não tem muita lógica, porque eu nunca vi lagartixa virar jacaré, a não ser que seja feita a história que Delmário conta, que a lagartixa... Ah, meu Deus, posso nem contar. Posso contar não. É uma coisa simples, mas não convém. Lagartixa não vira jacaré. Formiga vira tanajura, porque é da natureza daquela formiga virar tanajura, mas não é toda formiga que vira. Lagarta vira borboleta, porque é da natureza da lagarta virar borboleta. Ela passa por uma metamorfose. Entra lá a lagarta e ela forma um casulo, fica lá dentro, e lá dentro acontece uma metamorfose. Até o tempo que chega e aquele casulo é quebrado, e ela sai dali, daqui a pouco sai voando. Porque esse é o processo natural da vida. Existem dezenas e dezenas de cientistas que são contrários à teoria da evolução, dizendo que não há lógica nela, mas isso não é divulgado. Por quê? Porque a intenção é negar Deus. O objetivo é negar esta palavra. O que foi feito de sua sabedoria foi reduzido a nada. Quando vai diante de Deus, acabou. Aliás, a própria ciência está em teste. Porque coisas que foram ditas há 50 anos atrás, hoje já estão mudando os discursos, porque já descobriu que não era bem assim. Coloca os dinossauros como se fosse não sei quantos bilhões de anos, quando a Bíblia fala do dinossauro. Lá no livro de Jó fala, só que com outra linguagem, mas fala. Outro dia eu vou falar sobre isso aqui. Aí começa, cada um acha um bicho e começa a dar o nome e tal. E hoje, depois de tanto... Vamos supor que eu encontrei um esqueleto ali. Aí, sabe como é que eu vou botar o nome desse? Eu vou botar Robertelópticos. Aí, pastor Martins encontrou outro bicho igualzinho lá não sei aonde. Ele vai botar o nome dele, sim ou não? Então esse vai ser Martingolopix. E hoje a ciência já está condensando isso, porque são os mesmos animais. E a coisa fica tão vergonhosa
que eles não têm como falar claramente porque o vexame é grande. A sabedoria divina, ela salva a alma. A sabedoria humana, quando o máximo que consegue fazer é deixar a mente curiosa. Rapaz, eu queria saber um pouquinho desse negócio aí. Eu acho que eu vou... O pastor fazer esse negócio de filosofia... Eu acho que eu vou estudar filosofia com o pastor. Venha. É primeiro sábado de cada mês. Você que já tem uma graduação, venha estudar. Viu? Venha estudar. Mas não é estudar para se desviar, não. Porque tem crente que se estuda para se desviar. O menino está lá no primário, no ginásio, no colégio... Quando faz um testezinho, passa na universidade, que volta para cá, já volta com um pince na orelha, parecendo um porco com a venta pendurada com um arame, com um negócio nas orelhas, um pneu pendurado na orelha, parecendo um maracatu, todo manchado a pele de tatuagem. Isso é de uma ignorância, de uma pobreza. Isso é de uma indignidade de valores profundos. É se deixar levar por essa sabedoria esdrúxula, humana, pobre. Eu já passei em 4 universidades. Nunca me deixei contaminar por nenhuma delas. Mas tem crente que parece que é tão frágil, que era melhor ele ter ficado analfabeto, porque o conhecimento desta beirinha já fez ele ficar vaidoso. Basta ler uma orelha de um livro, já está olhando para o irmão assim: tu não sabe o que eu sei. Grande coisa, eu conheço Jesus, e tu com teu conhecimento todo vai morar no inferno. E o irmão que não sabe assinar o nome vai morar no céu. Porque enquanto a sabedoria de Deus salva o homem, a sabedoria humana no máximo faz ele ficar vaidoso. Se ele não tiver um controle sobre si. Enquanto a sabedoria de Deus revela no homem poder. Poder não no sentido de ele ser poderoso, mas no sentido de ele se tornar poderoso em Deus. Sim ou não? Se amanhã chegar um endemoniado lá na tua rua, vão chamar a polícia com 4, 5 homens para levar o endemoniado. Aí você é crente e diz assim: não, precisa não, seu guarda. Calma, 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 para que tumulto? E chega na frente do endemoniado e diz assim: sai dele, em nome de Jesus. Buf! Isso é que o mundo precisa ver entre nós. Aí enquanto alguém vai explicar a psicologia e não sei o que, a oração da irmãzinha botou o demônio para correr, o homem ficou bonzinho. E tem questões psicológicas, é evidente que tem. Mas tem demônio também? Tem. O que é que a sabedoria humana provoca no homem? Orgulho, vaidade, começa logo a se tornar uma pessoa seletiva. Tu és o quê? Não, estou estudando na Universidade Federal. Grande coisa. Não, estou estudando na Universidade Federal Rural. E tu? Eu estou na UPE. Grande coisa.
Grande coisa isso. Aliás, o que as universidades hoje têm produzido são mais analfabetos ambulantes. Pessoas que não conseguem ler um texto e traduzir o texto, não conseguem. São analfabetos funcionais. Eu sou pedagogo. E aí, na classe da escola dominical tem irmã ensinando Bíblia, que não tem um primário direito. Vai lá escutar ela pregar a Bíblia. Vai lá escutar ela ensinar a lição da escola dominical. Vai lá ouvir. E ela não tem nenhuma pedagogia a não ser a que Deus deu. Sabedoria de Deus. E eu não estou condenando a pedagogia, entenda. Eu estou condenando enquanto produto que gera vaidade, soberba e finalmente ruína do homem. Mas a sabedoria divina leva a gente a compartilhar o conhecimento que a gente tem com a pessoa que está do lado. Então isso no final de tudo é o que vai valer a pena. Não me confunda como anti-intelectual, não. Aliás, quem mais manda estudar sou eu. Agora estude e continue crente. Não permita que o seu conhecimento ofusque, como se pudesse ofuscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Quem retratou muito bem isso foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A sabedoria da Babilônia não os afastou de Deus. Ele não se contaminou com o manjar do rei. Eu vou aprender a língua da Babilônia, eu vou estudar a filosofia da Babilônia, eu vou estudar a cartografia da Babilônia, eu vou estudar a história da Babilônia, eu vou estudar tudo agora. Eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com Deus do céu. Tem um moço aí que tem um decreto que não pode orar, e esses moços estão orando aí, vamos tocar fogo nele? Bora tocar fogo no menino. Ó rei, não vamos adorar a tua imagem. Pode. Quem é o vosso Deus? Sadraque, Mesaque, Abednego. Não é nada mais com a gente. Agora ele mexeu com quem não devia mexer. Ele pegou em bomba Sadraque. Olha, rei, fica tu sabendo que o meu Deus é poderoso para me livrar da tua fornalha e da tua mão. Agora, se ele não quiser, olha, faça o que quiser, toca a zabumba aí. Joga o homem dentro da fornalha, está lá. Queimou corda, queimou tudo, porque o que não é do crente se acaba. Agora o crente fica inteirinho. E daqui a pouco já não eram 3, eram 4. Ó, Sadraque, ó o rei tremendo nas pernas lá fora, mas que coisa interessante. É, Abednego, eu estou vendo daqui. Mas vamos ver o que é que ele vai fazer. Eu acho que ele vai chamar vocês, Espera aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. E vamos conversar. E os inteligentes tudo lá fora. Porque a ciência diz que o fogo queima, sim ou não? Mas agora não queima mais. Pela sabedoria humana, o fogo queima. Mas pela sabedoria de Deus, o fogo já não queima mais. Agora, a corda queimou, mas a roupa não queimou. E a Bíblia diz que nem cheiro. Porque você entra aqui na porta, que é uma coisa absurda que tem aí na frente, de questão de saúde pública,
E você vem perfumado de casa e quando entra ali já chega aqui com cheiro de fumaça de linguiça. Mas a Bíblia diz que nem cheiro de fogo passou sobre eles. E o homem disse: olha, a partir de hoje, ninguém mais fala contra esse Deus de Israel. Ninguém mais fala contra esse Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude.